Amém? No texto de Amós, capítulo 9, a palavra diz aí no versículo 11, a palavra fala assim: naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, eu repararei as suas brechas, e levantando as suas ruínas, eu restaurá-lo-ei como foram nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que se chamam pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Solta aí por enquanto, daqui a pouco nós vemos 13, 14, 15. Mas olhando especificamente para esses dois versículos, nós vemos o desejo do Pai de nos levar nesse ambiente do melhor tempo já chegou. Nós vemos o desejo do Pai de levar seus filhos, sua nação, para um lugar que realmente pudesse provar esse melhor. Interessante que até o versículo 10 do capítulo 9 de Amós, que na verdade é o último capítulo, se você for ver tudo que Deus estava falando, anunciando, não eram coisas boas. Deus estava falando para eles: eu vou pegar vocês, eu vou destruir vocês, vocês voltaram as costas para mim. Versículo, por exemplo, o versículo 10 do capítulo 9: todos os pecadores do meu povo morrerão como? O melhor tempo já chegou? Não chegou. Vocês vão morrer, eles vão acabar com vocês. É tipo assim: eu não aguento mais vocês. Mas qual que era a base, qual que era o fundamento para Deus falar isso? O que estava no coração de Deus para Deus falar essas coisas? Para Deus ministrar essas coisas, para Deus liberar essa palavra, ou essas palavras tão duras? Andarão os dois juntos se não tiverem? Nós usamos esse texto para várias coisas, mas a síntese desse texto está dizendo: se vocês não querem andar comigo, Deus estava falando para o seu povo, se vocês não querem, por favor, vocês tomem a decisão de vocês. Se vocês não estão de acordo, então, o quanto que Deus foi tão claro em 9 capítulos, trazendo palavras sentenças tão duras para nós radicais, né? Eu não sei aqui, mas eu conheço muita gente que acha que Deus é radical, que alguns homens são radicais. Não, é radical demais, principalmente quando nós falamos contra o pecado. Meu Deus, eu não sei se vocês já perceberam isso. Falou contra o pecado, coisas que são erradas, muitas vezes a gente liga o botãozinho do puxa vida, mas você está sendo muito duro. Duro contra o quê? Contra você ou contra o pecado? Deus, nesse momento, eu volto a dizer, reitero, o desejo dele sempre foi e sempre é que possamos entrar no melhor tempo. Amém, Jesus. Aleluia. Mas existem situações, bases, fundamentos, princípios que nós precisamos olhar, que nós precisamos prestar muita atenção e entender o coração de Deus nesses dias sobre as nossas vidas, para que possamos de fato entrar nesse melhor tempo que Ele é destinado para todos aqueles que crerem em seu nome. Semana passada nós tivemos o Worship Day, que é um evento que é um braço, né, vamos falar assim, da conferência Adora, do Adora, Lisboa. Começamos esse Worship Day em algumas cidades, e semana passada foi a vez ali de Sintra. Fizemos na MCI, da Igreja
o pastor Sidson é o líder. Queridos, tivemos momentos ali maravilhosos diante de Deus, mas algo tão, com todo respeito, tão louco de Deus. Deus veio, nós chapamos, olha, dá vontade de ficar ali até, sei lá que horas. Tivemos que realmente parar, vamos parar porque não dá mais. Cada horário, né, principalmente. E o pastor Sidson, com aquela simplicidade dele, eu nunca vi ele falando sobre adoração. E eu entendi de Deus de dar o momento principal do evento para ele ministrar a palavra. Mas eu fiquei naquela, né? O que ele vai falar? Né? Nunca vi Sidson falar de adoração. Nunca vi Sidson falar dessas coisas. Vejo ele falar de tanta coisa, mas disso nunca. 7 anos que eu conheço. Queridos, eu digo para vocês uma palavra tão simples, mas tão clara. Quando Jesus na festa dos tabernáculos disse: aquele que tem sede, vem a mim e aleluia. Aleluia. Sabe o que isso significa? Sabe o que aprendemos na semana passada? Que existem coisas no nosso coração que nós temos perdido a sede. Nós temos perdido a fome. A verdade é essa. Eventos de adoração, se continuarmos do jeito que a coisa anda, e se não dermos uma pitadinha de, vamos falar, entretenimento deles, eles vão esvaziar cada vez mais. Porque adorar é dar, não é receber. Aleluia. Glória a Deus. Não tem outro jeito. Adorar é você entregar, não é receber. E sobre essas coisas, nós temos lutas. Sobre essas coisas, existem coisas dentro de nós, fundamentos, pensamentos. O apóstolo Paulo fala sofismas, que são pensamentos que criaram ideias, formas, ideologias, que nós não conseguimos romper muitas vezes. Mas eu tenho convicção em Deus, olhando para esse texto de Amós capítulo 9, versículo 11, que existe um desejo em Deus de nos levantar nesses dias. Aleluia, Jesus. Em algo verdadeiro, profundo, que sim vai trazer a presença do Pai sobre a terra. Os céus vão baixar até a terra. Nós vamos trazer a presença do Pai para os nossos cultos, para as nossas vidas, para nossas empresas, para o trabalho, para a escola. Existe esse desejo, mas eu necessito nesses dias entender profundamente como adoradores o que está no coração de Deus. Aleluia. Nesses dias aqui, Israel já não estava mais entendendo, estava confundido neles mesmo, no coração deles. Eu queria voltar para 2 Samuel, quando o texto diz ali que a arca, Uzá colocou a mão sobre a arca, e eu não sei se vocês lembram que depois dessa situação, eles colocaram de novo a arca do jeito que ela deveria ser levada, e deu tudo certo. Deu tão certo que Davi dançou. Muitos dizem que ele dançou de cirolas, né? Não sei como é que fala aqui em Portugal. Como fala? Calções. Também é suruba. É isso aí que eles estão falando, eu não estou entendendo. Cirou, isso mesmo? Praticamente isso, não é tanto isso, mas é praticamente quase isso. Mas ele dançou com menos roupa do que o normal. Ele ficou tão maravilhado de que a coisa estava funcionando, de que a coisa entrou dentro do propósito, um alinhamento, e dentro daquilo que estava no coração de Deus, que ele dançou daquela maneira. Aí nós vemos duas mortes nesses textos. A primeira é de Uzá. Amém?
E depois de Milcau, ela julga ele porque ele estava dançando com poucas roupas. Ela também ela também morre. Nós vemos que os dois, eles não conseguiram atingir o coração de Deus. Os dois. Um porque levou a coisa de qualquer jeito. E a outra por quê? Porque ela murmurou, sentenciou, julgou e principalmente ela foi totalmente contra ao alinhamento, ao propósito, à alegria de que naqueles dias a arca do Senhor, que nada mais nada menos tinha a tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o pote do maná. A presença de Deus estava ali. Ela julgou. Ela entrou num entendimento próprio, num humanismo. E isso fez muito mal para ela. E Deus não gosta dessas coisas. Israel, em Amós capítulo 9, estava muito parecido a isso. Israel estava longe de Deus. Israel já cantava canções misturadas com o humanismo, com ideias próprias, terrenas. Israel já estava vivendo algo muito comum a eles mesmos. E eu quero dizer nessa noite que nós conseguimos que os céus, eles realmente tomem uma proporção 100% Aleluia. das nossas vidas. Aleluia. Quando nós começamos a entender e a aceitar o coração de Deus sobre nós, mesmo que seja coisas loucas, como Davi fez, de dançar com menos roupas. Não sei se vocês estão entendendo, mas até o fim você vai entender. Aleluia. O texto diz: naquele dia, hoje, dia 26, eu levantarei a tenda, o tabernáculo caído. O tabernáculo de Deus é Sukkot. E esses dias são dias de festa de Sukkot. Festa dos, no plural, Sukkot. No singular, Sukkot. Cabana, tabernáculo, templo. Você é um tabernáculo, você é um templo. Você é o lugar onde Deus mora. Aonde Deus, através do seu Espírito, reside. Aonde Ele tem contato contigo. Eu entendo, olhando para esse texto, que por mais que Deus estava sentenciando, trazendo uma palavra de destruição sobre eles, Ele olhou com propósito. Quem? Deus. Naquele dia, no dia que o homem da Galileia subiu na cruz e morreu, onde o propósito foi estabelecido. Naquele dia, no dia em que Ele olhou para nós e nos deu a possibilidade de restaurar todas as coisas. Eu restaurarei o tabernáculo que está caído. Eu restaurarei uma adoração mentirosa para uma adoração verdadeira. Aleluia. Eu restaurarei algo que parece adoração, mas não é. Naquele dia, hoje, eu vou levantar dos 4 cantos da terra. Vamos ser mais simples, em corroios, homens e mulheres, jovens e crianças. Naquele dia, hoje, eu vou levantar aquilo que está caído entre as nações. Eu vou erguer, eu vou estabelecer. Naquele dia, hoje, eu vou limpar os pecados, eu vou sarar os corações, eu vou, em nome de Jesus, levantar tudo aquilo que está em ruínas. Eu não posso crer em outra coisa. Repararei as suas brechas. Fazer uma pergunta, não precisa responder para mim. Responda ao Pai, ao Espírito, a Jesus nessa noite.
Quantas são as brechas que Deus quer tapar essa noite? Oh, Jesus. Como é que você entrou aqui hoje? Como é que você entrou aqui nesse lugar essa noite? Quem sei? Como é que está a tua vida com os seus pastores? Com o seu irmão que está ao seu lado? Com a tua família? Com a tua esposa? Como anda seus olhos? Como anda seus ouvidos? Sua boca? Ai, Deus. Posso ouvir um amém? Amém. O inimigo só entra em brechas. O inimigo só entra onde existem ilegalidades. Uma vez eu estava ministrando uma senhora muito querida, muito simpática. E ela é empresária do Brasil. E ela estava falando para mim, nesse tempo eu estou falida. Preciso de ajuda, me ajuda pelo amor de Deus. Eu não sou advogado, contabilista, psicólogo. Eu sou pastor. E a única coisa que eu posso te ajudar são duas coisas. É você olhar para a palavra de Deus e eu orar por você. Eu não sei fazer outra coisa. Mas eu tenho certeza que nessas duas coisas Deus pode restaurar a tua vida. Eu perguntei para ela a primeira coisa. Como que está dízimos e ofertas? Pastor, está horrível. Tipo assim, pastor, quando eu quero, eu dou meu dízimo e minha oferta. Quando eu não quero, quando sobra, eu dou um pouquinho. Eu falei, minha irmã, você não está estabelecendo a vida. Você não está estruturando a história. Ela começou a conversa dizendo, nesse momento estou falida. Por quê? Porque ela vivia de altos e brecha. Uma brecha ser o quê? Fechada. Olha para o teu irmão, diz para ele nessa noite, seja um profeta, fala assim, no nome de Jesus. O Senhor é um bom reparador de brechas. E Ele vai nos ajudar nesses dias. Amém? Pode bater palma para o Senhor. Aleluia. Brecha é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Vou abrir um parênteses com vocês. João capítulo 4. Quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana. E foi a ela, no versículo 23, que Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. E a conversa de Jesus com ela, a proclamação de Jesus, chegou no momento de fechar o quê? Brechas. Aleluia. Quando Jesus começa a falar sobre a vida pessoal dela, Jesus estava ali lançando uma palavra para fechar o quê? Brechas. Olhando para a palavra profética de Amós, existe uma palavra de Deus sobre a vida de cada um aqui nessa noite. De que Deus é reparador de brechas. E Ele quer levantar um lugar, você. Mas Ele quer fechar brechas. Vocês creem nisso? Amém. Eu creio, Senhor. Quando eu comecei a fazer aquela música, Meio Tempo já chegou. Tem uma parte que é o melhorzinho, já te dou. Vem dançar comigo. Vamos celebrar a vitória. Mas tem início. Prepara-te, igreja, pois está chegando o teu dia. Aleluia. Qual dia?
Você precisa de estrutura, eu preciso. Amém. Nós precisamos estruturar a nossa vida na rocha. Amém. Aleluia. Nós precisamos nos estabelecer em Deus. Queridos, nós vemos grandes ministérios, né, no YouTube, né? A gente tem isso por cultura já nossa, né? Mas Deus quer levantar um ministério grande na tua vida. Aleluia. Deus quer levantar algo muito grande através de você. Mas, entretanto, todavia, portanto, porém, nós precisamos de estrutura. Porque não se põe vinho novo em odres velhos. E a estrutura de Amós 9:10 é velha, de Amós 9:11 é nova. E Deus começa a profetizar: eu vou fechar as suas brechas. Amém. Aleluia. João 15 diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu o escolhi. Ele vem tocar a tua vida. Ele vem trazer quebrantamento na tua história. Amém. Tapar brechas significa que Deus está querendo montar uma estrutura em você que possa suportar tudo aquilo que Ele quer liberar nesses dias sobre a tua vida. Você crê nisso? Mas eu preciso olhar para esse texto. Eu preciso olhar para essa palavra. Eu preciso fechar brechas. Eu preciso da ajuda do Pai, do Filho, do Espírito, da igreja, dos meus amigos, discipuladores, pastores, pais na fé. Eu necessito. Eu digo para vocês, as maiores estruturas de adoração, que nós ligamos muito à música nesses dias, são lugares que têm uma estrutura muito bem firme e muito bem dinâmica, viva, santa, mas iniciou como? Fechando-se o quê? Brechas. Você quer ter uma boa família? Fecha brechas. Você quer ter filhos que adoram o Espírito de verdade? Leve-os a fecharem brechas. Você quer ser um adorador no meio da congregação? Um músico que vai tocar a nação inteira? Comece por aí. Porque o reino começou assim. Aleluia, Jesus. A pregação de Pedro em Atos 2, versículo 39, que faremos depois diante dessas Coisas. arrepende. Vamos fechar o que? As brechas. Vamos entrar num nível de arrependimento, Aleluia. numa estrutura em Deus, num conhecimento de Deus, que Deus vai poder lançar sobre nossas vidas tudo aquilo que está em seu coração. E Pedro aprendeu muito bem isso. Se pegarmos 1 Pedro capítulo 1 inteiro, capítulo 2, nós vamos ver a carta de Pedro fechando-se de brechas. Capítulo 2 fala: purificando a nossa alma. Nós precisamos de purificação. Capítulo 1, versículo 18 diz assim: olha, não foi da vã maneira que os vossos pais ligaram sobre as nossas vidas que nós devemos viver, mas foi através do precioso que sangue de Cristo. Aleluia. A síntese do texto é essa. Aleluia. E não no fútil procedimento que os nossos pais lançaram sobre nós. Não foi através disso. Fúteis procedimentos. O versículo 18 diz isso. Vocês estão entendendo? O melhor tempo já? Chegou. Aleluia. O melhor tempo já o quê?
Chegou? Eu creio nisso. Ei, Deus. Eu vim para a Europa por isso. Aleluia. Em João capítulo 21, versículo 18, em verdade te digo, Pedro, quando era mais moço, tu te sentias a ti mesmo, e andava por onde querias, quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Pedro, tu me amas. Pedro entendeu. Eu preciso fechar o quê? O mesmo Pedro que traiu Jesus, quando Galo contou para a terceira, foi o mesmo Pedro que começou a aprender a fechar o quê? Brechas. Arrependimento fecha o quê? Brechas. O mesmo Pedro que traiu Jesus foi o mesmo Pedro que pregou a primeira pregação da igreja de Jesus. Mas ele prega sem medo, estabelecido em Deus, estabelecido na palavra de Deus. E eu olho para vocês nessa noite, eu não consigo ver outra coisa. Deus quer levantar grandes ministérios aqui. Deus quer levantar grandes homens e mulheres aqui. Deus quer levantar um farol aqui na margem. Deus quer levantar um salão grande. Como é que é? Vocês falam o nome? Eu às vezes esqueço. Um grande salão. Não vi o nome que vocês dão. Garagem? Não. Como é? Armazém. Um armazém. Um telão grande, mas não é telão de data show, é telão de plasma, né? Plasma, fala. Eu sempre vou olhar para vocês se você me ajudar. LED. Eu vejo isso na vida de vocês. Aleluia. Se vocês não veem, tá bom, mas eu vejo. O meu olho espiritual é com aquilo que Deus. Uau! Aleluia. Deus tem desejos no coração dele sobre a tua vida. Aleluia. Mas eu preciso começar por um lugar. O arrependimento começa a fechar brechas. O quebrantamento começa a fechar brechas. Quando eu entendo o pecado na minha vida, eu começo a fechar brechas. Aleluia. Quando eu começo a fechar essas coisas, Deus começa a formar um local onde Ele pode projetar algo que vai tocar assim, não só aqui vocês, mas em muitos outros lugares. Que Deus tem como promessa na vida de cada um. A promessa de Amós, ela começa falando sobre isso. Vou fechar, reparar as suas brechas. O melhor tempo já chegou. Eu não consigo acreditar em outra coisa que Jesus, nesse texto aqui, de Amós capítulo 9, versículo 11. Ele está totalmente inserido. Deus não poderia trazer essa promessa se Jesus não tivesse inserido nesse texto. Porque foi Jesus que iniciou esse processo de fechar o quê? Brechas. Quando Jesus começa o ministério, ele inicia assim. E foi até o fim. Fechando o quê? Brechas. Um Pedro, por exemplo, que amava filéu. O grego filéu. A expressão filéu. Grego. Um amor circunstancial. Ou um amor emocional. Aquele amor no fim do culto, quando você abraça as pessoas e você diz eu te amo. Durante a semana as pessoas nem ligam para você e você começa a perceber ou achar, eles não me amam nada. Filéu. O amor de palavras. Aleluia. O amor que ele está preso nas palavras.
Pedro foi ensinado acerca desse amor. Queria que você fosse comigo lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 18. Foi o que aconteceu com Pedro, mas agora é João que está falando. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em... Isso é um ambiente que eu posso chegar diante de quê? De Deus. Isso é uma estrutura que eu posso viver diante de Deus, diante dos homens. Isso é um lugar que eu posso estabelecer a minha vida. Eu conheci uma situação de um missionário, a janela 10x40, está numa igreja que tinha mais ou menos 20 pessoas, naquele culto de quinta-feira, que ninguém quer ir, sabe? Foi naquele culto que ele foi trazer uma explanação sobre missões e agariar fundos, ou agariar ofertas, ajudas para missões. Cultinho ali de 20, 30 pessoas, e ele pegou sua caneta num quadro e colocou tudo sobre aquele lugar. E ele disse, mas nosso ministério, para conseguir alcançar isso, precisa de $500 mil. Uma igreja de 20, 30 pessoas na periferia de Piracicaba, São Paulo. Tem algum paulista aqui? Ele falou, precisamos de $500 mil. E na primeira cadeira, tinha um casal, ele e um químico, que tinha feito uma fórmula, e ele vendeu a fórmula dele para uma grande indústria por $500 mil. E a noiva dele estava do lado dele. Quem aqui é noivo? Tem um casal de noivos aqui? Ou casados novos? Casou há pouco tempo, não tem? Tem? Ah, tipo vocês dois. E ele, quando o missionário estava falando sobre essa quantia, ele estava ali na cadeira, sabe? E ela olhando para ele, né? Estranho assim. E ela chegou uma hora para ele, que ela viu que Deus estava pegando ele. Ela falou assim para ele: nem pensa. Mas ele deu. Glória a Deus. Aleluia. Ele deu. Glória a Eles eram Deus. noivos. Estava com o casamento marcado. Resumindo, precisa dizer o que Deus fez na vida desse homem? Não precisa. Ele deu $500 mil. Ele caminhou por uma estrutura diante de Deus, como Pedro também naquele dia de João capítulo 21, ele entrou em Deus. Mas eu preciso fechar brechas. Brecha de quê? Nós somos avarentos muitas vezes. Verdade, irmãos. Não fiquem bravos comigo. Muitas vezes nós amamos o quê? As nossas coisas. Deus quer quebrar isso nos nossos corações. Mas eu só consigo quebrar isso quando Ele vem reparar as minhas brechas. Aleluia. Na força não dá. Não é por força, não é por Violência. esse espírito de Mamon que atua nos últimos dias, naquilo que a gente chama de mundo, terra, ele é muito vivo. O amor ao dinheiro, às coisas. Quanto que Deus já nos provou contra essas coisas. Eu tenho falado alguns testemunhos na minha vida de provas. Vou falar dois aqui. Lá no Brasil, em 1900, e Mateus era pequenininho, você nasceu em 95.
95, 98, mais ou menos, eu ganhei um Uno. Alguém sabe qual é esse carro aqui? Um Uno 1.5R. Lembra, pastor Fábio? Tinha um, sabe um? Sabe? Ganhei ele, rodinha. Só que um dia, Jesus ele me desafiou. Eu ganhei do meu sogro. E eu tinha um carro já. Eu tinha um Pointer, Volkswagen. Né, pastor? Pointer, carrão. E um dia o meu sogro foi e falou: quero dar para vocês esse Fiat aqui, esse Uno para Fernando e para a faculdade. Oh, glória! Sabe que Deus um dia pegou tudo aquilo que eu amava. Nós demos, Pai. E demos para um discípulo. Uau! Outro dia eu estava no almoço, eu fui convidado para um almoço, casal de discípulos, e eles disseram para nós: vamos almoçar juntos que eu quero dar um presente para vocês. Almoço, irmãos, presente, alguém vai ganhar presente? Eu gosto, eu já comecei a pensar, né? O que eu vou ganhar, o que eu vou ganhar. Davi gosta de ganhar presente, né, Davi? Queridos, almoço, vou ganhar o meu relógio, a caneta, a carteira, uma roupa, mas não era não. Era a chave de um Honda. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso. Quando meu filho mais velho entrou no carro, falou: pai, é nosso mesmo. Ele até agora eu não estou acreditando, mas vamos lá. Vamos que vamos. Mas um dia eu estava acabando tudo, guardando meu violãozinho. Era uma Adora Osasco. Já ouviram falar dessa cidade? São Paulo, Osasco fica colado com a capital de São Paulo, uma cidade metropolitana. E Deus falou: filho, como eu te amo, eu também. Gostou do carro? Irmãos, foi um ambiente, estava todo mundo embriagado do Espírito Santo, várias pessoas chorando no chão. Deus veio na noite. E nós estávamos nesse ambiente. E Deus começou a falar comigo. E eu chorando, guardando o violão, já não estava aguentando nem ficar em pé. No final, Deus falou para mim: tem coragem de me dar? Não. Não tenho coragem. Mas eu tenho. Eu chamei minha esposa. Eu digo esse testemunho em parte. Eu não conto ele todo, mas aqui eu vou contar tudo. Eu chamei minha esposa e eu falei para ela: Fê, Deus está falando isso. Ela falou: amor, eu não creio. Eu falei: não? Sabe aquele ambiente profético que eu estava? Aquele ambiente, né? Todo mundo ali, eu já comecei a virar o marido de novo. Você não crê? Eu falei para ela, eu não lembro quantos dias foram, mas no mínimo foram 10. Eu falei: olha, 10 dias nós vamos orar, mas acho que foi mais que 10. E Deus vai falar conosco. Amém? Você vai ver. Amém. Continuando. Passaram-se os dias, fui ministrar no local, e no final veio uma senhora, eu lembro dela como se fosse hoje, essas coisas a gente não esquece. Magrinha, com todo respeito, magrinha. Ela veio do meu lado e começou, racatarabaxumi, radassou, mas ficou uns 5 minutos. Só parou porque eu orei em pensamento. Deus, a palavra diz: se não tem quem interprete, ela está falando em línguas, eu não estou interpretando. Para com isso, papai. Vai ficar falando teclado, ela vai ficar com vergonha, porque ela ficava olhando para mim. Eu falei: Senhor, fala logo o que você quer falar. Traz alguém. Aí ela falou assim: eu chorei. Não deu 1 minuto. Ela: eis que eu lhe 5 minutos falando em língua, irmão. Só para falar isso. Eis que eu lhe digo: dá um carro!
para mim? Claro, claro, claro. Mas ela estava meio sem graça já, porque estava fora do profético. Minha irmã, pastor, Deus falou para vocês darem carro, viu? Meu Deus, minha esposa ficou tão quebrantada. Ela foi lá na bolsa dela e pegou a chave na hora. E nós demos. É um lugar, queridos. Eu estou falando de experiências minhas que você não é obrigado, amém? É uma experiência minha com o Espírito Santo. Agora, eu não vou mentir para vocês, que eu gostaria muito que vocês também entrassem em níveis assim, ou se você já está vivendo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Eu tenho. Deus, Ele tem nos convidado a entrar em níveis diante da presença dele. Brechas de avareza, brechas de orgulho, brechas de soberba, brechas, essas brechas precisam cair. Eu sou dono de mim, eu sou dono do meu tempo. Queridos, eu tenho 20 anos de ministério, a cada dia eu aprendo mais. Eu não sou dona de nada. Eu não sei quem me falou que teve um homem que, milionário nos Estados Unidos, que pediu o advogado dele, alguém, para ele morrer, quando ele morresse, o caixão dele, ele ficar com a mão para fora. Vocês já ouviram isso? Sim. Foi esses dias que eu ouvi, faz pouco tempo. Mas para quê? Para todo mundo ver que daqui a gente não leva nada. Para todo mundo ver que daqui a gente não leva nada. Minha mão vazia, não leva nada. Não vou levar nada. Só que esses fundamentos sobre Israel, nos dias de Amós, capítulo 9, eles eram muito fortes. Só que Deus falou o quê? Eu vou reparar as suas. O Espírito Santo. Deus. A continuação do versículo 11, ele diz assim: e levantando as suas ruínas. Primeira vez que eu vim em Portugal, eu fui ao Algarve, de ônibus, ministrar lá. E eu tive o privilégio, a oportunidade de ver no caminho coisas tão lindas, mas eu percebi tanta casa em ruínas. E eu percebo que, quando fala-se de ruínas, falando-se de estrutura, de tabernáculo, coisas que estão onde? No chão. E que Deus tem o desejo de fazer o quê? Restaurar. Talvez suas emoções, teu casamento, teus filhos, tua vida financeira, em ruínas. Na vida de um adorador, qual que é a promessa? Eu vou levantar vocês das suas ruínas. Aleluia. O melhor tempo já Chegou. Pastor, meu ministério não flui. Pastor, eu pequei em 1910 e esse pecado até hoje está aqui. Ó, Deus vai nos levantar das ruínas. Nos estabelecer. Amém. Aqui na Europa. Eu creio nisso. A gente sonha como pastores de tocar cidade, de tocar país. Nós sonhamos. Mas sabe quando Deus toca? E toca com força. Quando cada um que está aqui nesse salão é levantado
Quando cada um entende o propósito do Pai e é levantado e começa a ser uma referência, sabe o que vai acontecer? Você vai ser alguém que vai tocar em muitas pessoas. Eu olho para vocês, eu vejo aqui todos vocês cheios de discípulos. Amém? Cheios de filhos espirituais. Glória a Deus. Cada um sendo uma casa de Obed-Edom, falando na linguagem da arca. Quando a arca ficou uns dias na casa de Obed-Edom, o que aconteceu com Obed-Edom? Ele prosperou. Deixa a arca de Deus tocar lá na sua casa. Procure seu pastor para a tua casa ser uma referência do amor de Deus e tocar essa geração. Eu quero abrir a casa. Aleluia. Vai ter uns que estão loucos por Jesus que vão falar assim: quando que é o dia da célula, do grupo caseiro, ou da reunião, ou sei lá onde for, nome do fora. É quarta-feira, pastor, eu quero todo dia. Aleluia. Todo dia, segunda a segunda. Todo dia. Aleluia. De tão loucos por Jesus que nós vamos estar. Todo dia, não é só quarta-feira, não, é todo dia. Eu quero tocar vidas. Por quê? Porque você está cheio de amor. Aleluia. Por quê? Porque Deus está reparando brechas, está nos levantando de ruínas. Isso nos traz alegria, nos traz força, nos traz coragem, nos fortalece para viver a obra que Deus tem na nossa história. Deus quer nos fortalecer nisso. Aleluia, queridos. O melhor tempo já chegou. Ruínas, Deus quer soprar Aleluia. e erguer uma casa. Eu gosto muito do cântico: eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Aleluia. Uma casa que antes estava em ruínas, só que hoje está sendo erguida, levantada pelo Espírito de Deus, pela igreja aqui em Corroios, pelos pastores que amam a tua vida, pelo líder da tua célula, pelo teu discipulador, teu pai na fé. Deus está te erguendo, te estabelecendo, porque o melhor tempo já chegou. Depois, última frase desse conto: como foram nos dias da antiguidade. O que isso me lembra? O que te lembra? Primeira coisa que me faz lembrar, sabe o que é? Amor. Eu quero voltar ao início de tudo. Uma vez uma senhora lá no Brasil estava falando na igreja toda: quem está no primeiro amor recebe as coisas mais rápido que quem não está. Quem está no primeiro amor recebe as coisas mais rápido que quem não está. Ficou espalhando isso na igreja inteira. Eu tive que chamar ela. Eu falei: minha mãe, não fala mais disso. Por que, pastor? Mas é verdade. Eu falei: não é. Não é, porque você está falando, sabe o quê? Que já passou então as coisas na tua vida. É, pastor, quem está em primeiro amor recebe muito mal. Não é, meu irmão. É porque nós deixamos de viver o primeiro amor. Mas você tem possibilidade de viver de novo. Amém. Como foi nos dias da antiguidade. Tem reunião de oração, eu sou o primeiro. Aleluia. Tem intercessão, eu sou o primeiro. Tem vigília, eu sou o primeiro. Tem discipulado, eu quero. Isso é amor, queridos. Aleluia. Isso é amor. Aleluia. Eu estou terminando, hein? Queria ler um texto com vocês. Para mim, muito especial. Um texto de estrutura. Eu creio nessa estrutura aqui nesse lugar sobre vocês. 2 Coríntios capítulo 8, quando se fala do altruísmo, o desejo de cooperar, de amar. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação,
manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Meu Deus! Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Aleluia. No meio da pobreza, Glória. se manifestou o que, queridos? Generosidade. A riqueza. De quê? Da generosidade. Isso é amor, queridos. Isso é amor. Olha só o discorrer do texto. Porque testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários. Sabe o que isso significa? Você pode me chamar de louco, eu também. Eu não estou falando isso com temor e com muito respeito. Acima das suas posses, o que isso significa? O que te significa isso? Acima das posses, que eles não podiam. Então como que eles fizeram? Roubaram? Eu só posso crer que eles emprestaram. E eu não estou falando para você pedir emprestado nada, amém, queridos? Amém? Amém. Misericórdia fazer isso. Mas eu só posso crer que eles fizeram algo para que se manifestasse o amor na geração deles. Aleluia. Há 7 anos atrás eu estava com um grande amigo, nosso pastor, um dos nossos pastores, tocaram a nossa vida, que toca até hoje, pastor Luciano, Subirá, me desafiou a ir para uma cidade pequena, lá do Paraná, colado em Curitiba. Ficamos lá 5 anos. E ali fizemos verdadeiros filhos na fé, com o bispo Timóteo. Mas só que eu fiz verdadeiros. Como? Como que eu tenho filhos verdadeiros? Dando a minha vida por eles. 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Ele nos ama, eles nos amam. Eu estou aqui na Europa hoje porque nós montamos uma estrutura lá no Brasil, muito forte, mas inserido o quê? Amor. Amor. Nós estamos aqui, eles estão lá, são líderes, cheios do Espírito Santo, cheios de Deus. Pedi o Hugo, quando a gente estava vindo, o Hugo, desculpa, querido, hoje é sábado, tem culto de jovem lá é chapação o tempo inteiro, queridos. Mas tem uma estrutura, o dia inteiro. E eu pedi o Hugo, eu estou aqui na internet, estou passando algumas coisas para eles, tal. Chegou aqui, eu fiquei até mais um minuto dentro do carro ali, passando as coisas e entrei. Mas a base disso tudo, voltando os dias da antiga amor, queridos. Nós demos nossa vida por eles. Eu costumo dizer assim, não mexe com a gente. Nós temos ali, queridos, valentes. Vocês lembram quando Davi teve sede? Eu estou com sede, queria beber as águas, perto do Jordão. Ai, o que os soldados fizeram? Pegaram seus cavalos, atravessaram montes, atravessaram grandes situações, foram fazer o quê? Pegar a água e trouxeram para Davi. Davi bebeu a água? Não. Davi falou, eu não sou digno disso, porque é o preço do sangue de vocês. Ele não me deu água. E ele ofereceu quem? Ao Senhor. Eu creio que Deus está despertando você nessa noite para voltar aos dias da antiguidade. E se o carro ficar pequeno. Aleluia. Aleluia. Esse lugar ficar pequeno. Queridos, não amem esse lugar. Não amem isso aqui. Talvez não brigue comigo depois, pastor Eduardo, pastor assim. Não gostem disso aqui, irmãos, porque Deus vai tirar vocês daqui. Aleluia. Ai, mas como que é bonitinho, a gente fez um teto. Deixa o teto aí, queridos. Porque Deus vai levantar vocês para um lugar muito maior, muito mais. Muito mais. E essas palmas dele foi para mim, tá? Obrigado. Acho que
músicas, de CDs, e passamos ali no Brasil uns 4 anos ajudando o aluguel do local onde a gente se reunia, porque a igreja tinha muitos jovens e eles não davam. Chegou uma época que o Luciano falou: meu, você não vai colocar mais nenhuma moeda sua. Mas eu tive que passar por todo esse processo de entregar a minha vida. Muitas vezes o dinheiro para roupa para esses meninos a gente pagava a renda, né, que fala, do armazém. Nós tínhamos um armazém muito grande. Muitos jovens aceitando Jesus. Hoje, para a glória de Deus, queridos, a igreja na cidade ela tem tomado uma proporção que nos assusta. E é algo muito triste. Eu queria dar um dado para vocês. Nós temos muitos jovens lá e muitos deles são filhos de pastores. Sabia? Isso me deixa muito triste. Me deixa alegre. Filhos de líderes que estão indo para lá para beber um pouquinho de água. Nós estamos do lado do Exerminho. O Exerminho está 2 cidades à frente, nós estamos do lado dele. Ele chapa lá em Itajaí e a gente chapa em Paranaguá. Só divide a fronteira que a gente vive, né? Depois já vem Itajaí. Mas eu tive que dar a minha vida. Como nos dias lá? Eu tive que dar. Esse nível de adoração. Eu não sei se eu vou ser um pouco apóstolo Paulo aqui, mas o meu ficava a noite toda pregando, mas não posso. Vamos terminar lá em Amós? Volte lá. Como nos dias da atividade. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Como nos dias da atividade. Gugu, vamos tocar junto aqui? Pode dar um sol aqui. Versículo 12. Para que possuam o restante de Edom. Diz Edom, que vem dos Edomitas, ok? Que vem de uma nação que recebia tudo aquilo que era roubado de Israel. Era lançado em Edom. Roubado de Israel, pela fraqueza de Israel, por tudo aquilo que Israel viu na sua história, de perder economia, de perder estrutura geográfica, fronteiras, aquilo que era roubado era levado para onde? Edom. Só que a profecia está falando o quê? Vocês vão possuir Edom. Você vai possuir Edom. Você, com todo o amor e respeito de amarelo, Amém, Jesus. queria te dar uma palavra. Aleluia. Toda luta, tribulação, família, coraçãozinho 2014, pedaço de 2015, sabe aquela angústia, coisas que foram. Queria te falar uma coisa. Deus te dá condições de possuir de volta. Aleluia. Ele te ama, do jeito que você é. Você não precisa fazer força. Deus ama você do jeito que você é. Aleluia. Do jeito que você é, do jeito que você está hoje. É assim que Ele te ama. E Ele vai restaurar. A palavra restauração significa voltar ao estado original. Deus vai restaurar coisas de volta. Aleluia. Você vai ficar muito feliz. Eu lembro do texto de Apocalipse que fala: eu vou enxugar do teu rosto toda lágrima. Novos céus e nova terra. Sobre a tua vida e sobre a tua história. Aleluia. Deus vai enxugar tuas lágrimas. Ficando lágrimas.
voz profética na tua vida. Vejo você num salão grande, no armazém. Vejo você com vestes novas na frente, adorando o Pai, o Espírito, a verdade. Você veio aqui para a Europa, Deus está te alinhando para esse tempo, Deus está te preparando para esse tempo. Moisés, né?